Aí, prontinho. Então vamos, gente. Estudo dos gases. Por que que é importante saber gás? Ah, Dentro do estudo da física e da química, a gente usa gases ou para resolver questões de gases propriamente, principalmente a parte de transformações, né? Um gás teve a sua temperatura duplicada e o seu volume triplicado, calcule a nova pressão. Esse tipo de questão não é muito comum em vestibular. O ano passado e o ano retrasado no Enem, não sei se o retrasado foi, caiu uma questão de Clapeyron. Não sei se vocês lembram dela. Era uma questão basicamente para você usar o PV-NRT. Era uma aplicação de fórmula. Então, tipo, se você estuda muito gases, assim, você fala, caralho, velho, tem coisa pra caramba pra estudar, o cara me põe uma equação de PV-NRT, né? Pois é, coisas do Enem. Na química, eu uso gases também para trabalhar em estequiometria. Então, saber gás é importante para resolver problemas de cálculo estequiométrico. Saber gases é importante na parte de equilíbrio, para calcular constantes de equilíbrio do tipo Kp, que a gente vai falar só no final do curso. E eu diria para vocês que a parte mais importante de onde você vai usar mais gás, curiosamente, não é na química, é na física. Quando a gente for trabalhar termodinâmica. Então, uma coisa, tá? Já avisando. Quando você está no cursinho, normalmente você vê gases duas vezes. Você vê um pouco na física e um pouco na química. A gente não vai fazer isso. A gente vai ver tudo que precisa ser visto na aula de química. E aí, o que a gente vai fazer quando for estudar termodinâmicas, termodinâmica, né? Tipo máquinas térmicas, ciclo de Carnot, aí eu vou usar os conceitos que a gente vai ver aqui também, tá bom? Eu separei três aulas para gases, provavelmente essa e mais uma, quase uma inteira de teoria, e depois resolução de exercícios, tá bem? Bom, se eu vou estudar, por que que eu gosto de estudar gases separadamente, né? A gente não estuda sólidos, líquidos e gases. A gente faz um estudo de gás meio que quase que especial, porque o gás é um estado físico que tem uma característica muito particular que nos interessa, que é a ideia de que o volume do gás ele pode ser extremamente alterado. Eu consigo, por exemplo, pegar todo o gás que está nessa sala e comprimir a ponto de colocar ele dentro de uma garrafa. Os líquidos e os sólidos, diferentemente dos gases, eles praticamente não variam o volume. A gente costuma, inclusive, dizer que líquido e sólido é praticamente incompressível. Então, o grande chance dos gases é a capacidade que eles têm de se expandirem e se contraírem de uma forma absurdamente grande. Aliás, né, é graças a essa capacidade de expansão de um gás que a gente usa motor a combustão interna. Todo motor que a gente usa, exceção aos elétricos, que são motores mais novos, né? Mas desde a Revolução Industrial, a gente usa motor a combustão. E o motor, ele basicamente consegue se movimentar, porque em última análise, dentro do motor eu tenho um gás, e esse gás ele consegue expandir e contrair. À medida em que um gás consegue expandir e contrair de maneira repetitiva, a gente tem a produção do que a gente chama na física de trabalho, tá? Então é por isso que tipo o Enem gosta muito de trabalhar com essa ideia de gás, de termodinâmica. Então, qual é o nosso primeiro problema? Bom, eu quero estudar gás. Legal. Para estudar gás, eu preciso de um modelo. Eu preciso de uma teoria. E na física existem umas quatro teorias diferentes para se estudar gases. E claro, a gente estuda a mais fácil, que é a teoria de gás ideal. A teoria de gás ideal foi a primeira teoria elaborada cientificamente que vai tentar explicar o comportamento de um gás. E aí a gente entra de uma coisa que sempre acontece, principalmente na física, né? Na química a gente nem fala tanto sobre isso. Do que a gente considera como sendo uma coisa ideal. O que é um sistema ideal? Um sistema ideal é um sistema que tem a menor quantidade de variáveis possível. Ou, em outras palavras, é o sistema mais fácil possível de ser estudado. Então,
toda vez que você ouvir falar em fluido ideal, gás ideal, motor ideal, você está pensando na coisa mais simples que é possível de se adotar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é falar um pouquinho sobre o que é um gás ideal. E aí a gente vai fazendo meio que um contraponto. Olha, isso aqui é ideal, isso aqui não é. Tá? Esse modelo, ele é chamado de cinético molecular. Tá. Por que que ele tem esse nome? Eu já vou começar aqui com a primeira característica do modelo. Ahn, Na química, uma das coisas que importa muito quando você vai estudar uma substância, e aí não importa o estado físico dela, é saber que tipo de interações moleculares essa substância consegue fazer. Então, por exemplo, se uma substância é muito polar ou pouco polar, esse tipo de característica interfere diretamente nas interações que ela vai fazer com as moléculas vizinhas. Quando uma substância é gasosa, essas interações, elas são muito fraquinhas, mas muito fraquinhas, tá? Por quê, Danilo? Porque o que rege uma interação molecular, na verdade, os fatores que regem uma interação molecular são, primeiro, a polaridade da substância. Então, em geral, substâncias muito polares, como, por exemplo, a água, a amônia, elas vão interagir por interações mais fortes do que eu estou falando aqui, fonte de hidrogênio. Substâncias como hidrocarbonetos, por exemplo, metano, etano, propano, elas vão interagir por interações mais fraquinhas. Então, a polaridade é uma coisa que rege isso. E outra coisa que interfere é o quanto essas moléculas estão próximas. Nos estados sólido e líquido, a interação molecular é muito forte, porque as moléculas estão muito próximas. No estado gasoso, onde as moléculas estão muito afastadas, o sistema está muito desorganizado, essas interações são muito pequenas. Elas existem? Sim, existem. Espera aí. Não consigo. Tá réu. Espera aí, gente. Pronto. Uai, o que acontece? Espera aí, gente. Eu tenho... Pronto. Essas interações existem no gás? Existem. Só que elas são muito pequenas. E aí já começa a história do gás ideal. Então, para nós, um gás ideal, ele não tem polaridade. Não importa se a molécula é orgânica, é inorgânica. Não importa a geometria molecular. A gente vai considerar uma partícula de gás como sendo uma bolinha. Basicamente, uma bolinha. Então, a teoria cinética, ela começa dizendo o seguinte, ó. As partículas de gás são pontos materiais, ou seja, tem dimensão desprezível, tá? E não trocam interações moleculares. Não trocam interações moleculares, tá? Ou seja, a gente, quando estuda gás, né, você tira do estudo qualquer tipo de característica química. A única diferença que as partículas de gás vão ter é a sua massa. Então, a única diferença entre as partículas, a única diferença entre, entre tais partículas é a sua massa. Então, por exemplo, no modelo cinético, qual vai ser a diferença entre uma partícula de metano e uma partícula de oxigênio? A massa molecular, só. Não interessa se o metano é apolar, se a molécula é orgânica e inorgânica. A gente desconsidera tudo isso. Tá. Outra coisa.
essas partículas elas estão se movimentando dentro do gás. Existe um movimento que está basicamente associado à temperatura do gás, certo? Como é esse movimento? De que natureza é esse movimento? Bom, as partículas não interagem, então não tem força intermolecular. Se as partículas não têm força agindo sobre elas, que tipo de movimento ela poderia ter? Um movimento retilíneo e uniforme. Então, a gente imagina no nosso sistema de gás que cada partícula se movimenta com velocidade constante dentro do recipiente. É claro que esse movimento ele pode ser modificado quando uma partícula bater nela, ou quando essa partícula bater na parede do recipiente. Isso pode acontecer. Então eu vou escrever assim, ó, o movimento das moléculas, isso. O movimento das moléculas é contínuo e aleatório. A velocidade das partículas depende da temperatura. As partículas dependem da temperatura, tá? Temperatura. E aí, né, gente, quando a gente fala de velocidade relacionada à temperatura, nós estamos falando especificamente da escala Kelvin. Se você lembrar um pouquinho de gases, PVT-Pavotó, PV-NRT, toda vez que você usa uma temperatura numa fórmula de gás, você vai usar ela em Kelvin. A gente não usa Celsius e nem muito menos Fahrenheit, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão da temperatura. Então, o movimento aleatório, contínuo, a velocidade das partículas depende da temperatura em Kelvin, tá? Outra coisa, essas partículas, elas estão colidindo uma com a outra. Existe um movimento aleatório. E dentro, então imagina um recipiente cheio de gás. Se essas moléculas estão se movimentando, uma hora ou outra elas vão bater uma na outra. E nós sabemos que na física existe todo um estudo, né? Vocês devem lembrar um pouquinho sobre isso, de colisões. Colisões. E quando a gente estuda colisões, a gente aprende que existem dois tipos de colisões. Colisões onde ocorre uma perda de energia, são colisões reais, né? Por exemplo, vou pegar um caso bem simples. Se eu solto uma bolinha de tênis no chão, ela bate e sobe. Só que você já deve ter percebido que quando ela bate no chão e sobe, ela nunca atinge a mesma altura que ela estava, certo? O que que isso mostra para gente? Do ponto de vista de energia, que ela, ao bater no chão, ela perde uma parte da energia, uma colisão dissipativa, né? Se a bolinha sofresse uma colisão ideal, uma colisão conservativa, iria acontecer uma situação muito curiosa. A bolinha iria bater no chão, iria subir na mesma altura. E não é isso que acontece. Nos gases, a gente vai fazer de conta que isso acontece. A gente vai dizer que as colisões entre as moléculas, as colisões das moléculas nas paredes do recipiente, elas são perfeitamente elásticas. Então, ó, as colisões entre moléculas e com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Professor, Oi, então eu posso dizer que essas colisões são contínuas, elas não param, porque ela sim, não tem energia. sim, sim, exatamente. Para nós, peraí, deixa eu só escrever isso aqui. Para nós, as moléculas vão ficar batendo ali para sempre. Isso com certeza é uma coisa totalmente idealizada, porque na prática o gás ele vai perdendo energia nas colisões, tá? O que que pode acontecer durante uma colisão? Imagina uma moléculazinha de gás andando bem devagar.
Aí vem uma outra bem rápida e bate nela. O que pode acontecer é uma transferência de quantidade de movimento. Tipo, a bolinha que veio rápida bate, ela fica devagar, e a outra que estava devagar fica rápida. Você só tem transferência de energia dentro do sistema, mas você não tem perda. Então, tipo, é um movimento contínuo. Pronto. Então, você pode resumir como um movimento contínuo e aleatório. Essa é a história, tá? Então, a molécula não tem cara, não tem cheiro, não tem porcaria nenhuma. A única diferença entre as partículas é a massa mesmo, tá? Basicamente, isso é um resumo do que a gente chama de teoria cinética molecular. Tá? Agora acontece um outro problema. Como estudar um gás? Porque nós estamos falando aqui de um sistema que tem muitas partículas, e todas as informações que a gente gostaria de conhecer do gás, como, por exemplo, velocidade das moléculas, quanto ela transmite de energia uma para outra, todas essas informações elas são microscópicas. Então a gente cria maneiras de estudar o gás a partir de medidas macroscópicas. Eu vou medir coisas do gás e a partir dessas coisas eu vou estudar o estado dessas moléculas. Quando a gente fala de medir coisas no gás, a gente está falando disso aqui, ó, variáveis de estado. Variáveis de estado. Bom, o próprio nome já diz o que são variáveis de estado. São grandezas, grandezas que descrevem o estado de um gás. E aqui, evidentemente, quando eu falo estado de um gás, a gente não está falando de estado gasoso. É tipo, como é esse gás? Quais são as características desse gás? E para você descrever um gás, você vai precisar de grandezas, que são pressão, volume e temperatura. Volume, pressão e temperatura. Eu vou falar primeiro de volume e pressão, depois deixo temperatura para o final. Tá. O que é o volume de um gás? Bom, o volume de um corpo, independente do estado físico que ele tenha, é o espaço que ele ocupa dentro de um sistema. Então, o volume de um gás, ele se relaciona ao espaço ocupado pelo gás. Só que aí tem uma particularidade do gás em relação aos outros estados. Porque, veja, líquidos e sólidos têm volumes definidos. Então, por exemplo, se eu pego 1 litro de água e coloco num recipiente de 3 litros, aquela água continua tendo 1 litro. O volume de um líquido ele não é um volume variável. O gás não. O gás ele tem uma peculiaridade, que é ele vai ocupar todo o volume onde ele tiver contido. Então, por exemplo, se eu pegar todo o gás dessa sala e colocar dentro de um ginásio de esportes, ele vai ocupar todo o recipiente. O gás ele tem uma natureza expansiva. Então, se você der espaço para o gás, ele vai andando. Ele vai andando, tá? O gás ocupará todo o volume onde estiver contido. O volume onde estiver contido. Ou seja, não existe um recipiente meio cheio de gás contido, tá? Importante aqui, tá? Quando eu falo de volume, eu estou falando de litro ou metro cúbico. Curiosamente, na química, a gente usa muito litro. Já na física, eu vou usar o metro cúbico. Então, ó, lembrar
lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Quando a gente for falar da equação de Clapeyron, a gente discute, né? Quando que eu vou usar litro? Quando que eu vou usar metro cúbico? Tá? A gente vai fazer uma discussão sobre isso. Mas, por enquanto, você só precisa lembrar dessa informação de transformar. Pressão. O que que a pressão de um gás mede? Lembrar que o conceito de pressão, ele não se aplica só para gás, né? A gente usa também ele na parte de líquidos, quando vai da hidrostática, enfim. O que que é pressão do ponto de vista microscópico? Por que que um gás exerce pressão? Bom, fisicamente, pressão, vou tentar explicar mais ou menos assim, ó. Aqui tem um quadro, né? Um quadro que eu estou escrevendo. Aí eu vou pegar minha mão e vou aplicar nesse quadro uma força. Vou empurrando o quadro. No momento que eu aplico uma força no quadro, essa força, ela está distribuída na minha mão. Ó, ela está distribuída na minha mão. Estou apertando aqui o quadro. Ela não está distribuída lá do outro lado. Ela está aplicada numa certa área. Concorda? E essa relação do quanto de força eu faço numa certa área é o que eu chamo de pressão. Tanto é que na física, a gente define pressão como sendo uma força aplicada em certa área. Toda vez que você aplica uma força, quando você, por exemplo, se apoia em algum lugar, você está aplicando uma força numa certa área. Essa relação de força por área é o que eu chamo de pressão. De maneira genérica, a gente fala então que pressão é força dividida pela área. A gente usa muito com fluido também, né? Quando a gente for estudar a pressão de fluido, a gente vai chamar essa pressão de pressão hidrostática, tá? No sistema internacional, pessoal, no sistema internacional, a gente está falando de Newton por metro quadrado. Newton metro quadrado, tá? Então, imagine uma força, por exemplo, de 1 Newton aplicada numa área de 1 metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado, tá? Esse Newton por metro quadrado, na física, a gente chama de Pascal. Pascal, ou PA. PA, Pascal, tá bom? Embora, acho que pressão é uma das coisas que mais tem unidade quando a gente usa, né? Tipo, para fazer conta, na física, na química, enfim, a gente usa muito pressão de vários tipos de unidade. Então vamos lembrar aqui algumas unidades. Lembrando, dando algumas unidades. Algumas unidades. As mais utilizadas por nós são o Newton por metro quadrado. Uma outra muito conhecida nossa na química, que é a atmosfera. E uma terceira, que é a milímetro de mercúrio. A gente nem usa tanto assim, tá? Newton por metro quadrado, atmosfera e milímetro de mercúrio. O Newton por metro quadrado é a unidade do sistema internacional. O que que é uma pressão medida em atmosfera? Por exemplo, se você fala assim, ó, uma panela de pressão tem uma pressão interna de 4 atmosferas. O que isso quer dizer? Se uma pressão é 4 atmosferas ou 4 atms, né, significa que a pressão lá dentro é 4 vezes maior do que a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar. O termo atmosfera se refere à pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar, que é o nível mais baixo da Terra. Ok? Beleza? E o milímetro de mercúrio? O que é o milímetro de mercúrio? Para você entender milímetro de mercúrio, é só você olhar para isso aqui, ó.
Aqui na minha garrafinha, eu tenho uma coluna de água, não tenho? Uma coluna de alguns centímetros de água. Aqui no ponto mais baixo dessa coluna, a água exerce uma pressão, não exerce? É uma pressão de uns 25 centímetros de água, ok? Imagine agora uma coluna de mercúrio. Imagina uma coluna de mercúrio. Mercúrio é um líquido. Então imagina que eu pegue essa garrafa e encha ela com mercúrio até aqui. Aqui embaixo vai ter uma pressão, não vai? Eu posso expressar esta pressão em função da altura de um líquido. É basicamente isso. Então, você já deve ter ouvido, por exemplo, frase do tipo: ó, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer na prática? Que a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar equivale a uma pressão de uma coluna de mercúrio de altura 760 milímetros, ou 76 centímetros. Tá? Quando a gente for estudar hidrostática, a gente vai provar isso aqui. Por que, que a coluna de mercúrio de 760 milímetros tem a mesma pressão que uma atmosfera? Tá? Só uma curiosidade aqui. Se a gente trocasse essa coluna de 760 milímetros de mercúrio por uma coluna de água, para que essa coluna de água exercesse a mesma pressão de um ATM, ela teria que ter 10 metros. Uma atmosfera, em termos de coluna de água, equivale a uma coluna de água de 10 metros. Tá? A gente também vai falar sobre isso. Você já deve ter ouvido o professor falar assim: olha, quando o mergulhador mergulha, cada 10 metros que ele aprofunda na mergulho, a pressão atmosférica aumenta 1 atm. É por causa disso. Tá? Se você tiver, vamos supor que você tenha em cima da sua cabeça uma coluna de água de 10 metros de altura, essa coluna de água de 10 metros de altura exerce uma pressão de 1 atmosfera. Tá? Beleza? Beleza. Agora, quanto vale isso no sistema internacional? Porque percebam que a ATM é uma unidade de pressão que compara a pressão com a atmosférica. Milímetro de mercúrio é uma unidade de pressão que compara uma pressão a uma coluna de mercúrio. Agora, quando você vai para o sistema internacional, vou colocar bem no cantinho aqui, não acabei. Esse valor dá aproximadamente 100 mil newtons por metro quadrado. A pressão que a atmosfera exerce na nossa cabeça equivale a uma força de 100 mil newtons exercida numa área de 1 metro quadrado. Tá? Beleza? Ou seja, 10 a quinta Pascal. Então, 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm, que é igual a 760 mmHg. Beleza? Na física, a gente vai usar muito Pascal. Na química, a gente usa essas duas aqui. Tá? Bem com mais frequência. Fechou? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar de pressão. Acho que por enquanto é isso, já é o suficiente. E temperatura? Peraí, calma. Coisa mais importante eu não falei, cacete. Por que que um gás exerce pressão? Tenta me explicar o conceito de pressão usando isso aqui, ó. Isso aqui. Por que que um gás tem pressão? E aí? Ahn, Acho que a palavra é colisão, né? Tenta imaginar, por exemplo, um balão de borracha cheio de gás. Pela teoria cinética, eu tenho aqui moléculas, não tenho? De gás. Essas moléculas estão em constante movimento, certo? E por estarem em constante movimento, elas estão a todo momento colidindo entre si, evidentemente, mas, sobretudo, colidindo com as paredes do recipiente.
Só que assim, gente, cada vez que uma molécula bate na parede do recipiente, ela exerce uma força lá dentro. E essa força é exercida simultaneamente por várias moléculas. E o recipiente ele tem uma área interna. E essa relação de força sobre área é o que eu chamo de pressão. Então, por exemplo, quando você lê assim meio num texto, olha, o gás está com uma pressão interna muito alta. O que isso quer dizer do ponto de vista microscópico? Que as moléculas estão fazendo muita força naquele recipiente. Muita força por metro quadrado. Isso significa ter pressão alta. E veja como esse conceito ele pode parecer besta, mas ele te ajuda pra cacete. O que faria um gás ter pressão alta? Se eu levo em consideração que pressão tem a ver com colisões, que fator, por exemplo, levaria um gás a ter pressão interna alta? As moléculas podem estar se mexendo com muita velocidade. E velocidade tem a ver com temperatura. Começa a perceber acontecendo aqui as relações entre pressão, temperatura, tá? Então, por exemplo, uma das maneiras de você alterar a pressão de um gás, talvez a maneira mais rápida de você fazer isso, é mexer na temperatura dele. Eu mexo na temperatura, eu altero velocidade molecular. Se eu altero velocidade molecular, eu altero frequência de colisões. E aí se os gases estão impostos por uma velocidade menor, eles vão colidir menos vezes, vão fazer menos força no recipiente. Tá bem? Beleza? Uh, eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem que falar de pressão. E aí vem a temperatura. Temperatura eu vou colocar aqui no cantinho mesmo, que é tranquilo. Temperatura. Como eu falei já, né, anteriormente, a temperatura está relacionada com a energia cinética média das moléculas. Relacionada, relacionada com a energia cinética média das moléculas. Moléculas, tá? A gente aprende, depois que a gente terminar a parte de ótica, a gente vai entrar na termologia. E a primeira aula de termologia é aquela aula de termômetro. E geralmente, quando a gente aprende escalas termométricas, a gente estuda três: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? A única escala que relaciona valor com mobilidade de molécula é a escala Kelvin. Por isso que a única escala que não tem temperatura negativa é a Kelvin. Então, quando a gente fala de temperatura, pensando em agitação, a gente fala de Kelvin. Ô, gente, a escala Celsius, ela relaciona valores de temperatura com o quê? Com estados físicos da água. Já pararam para perceber isso? O que é o 0 graus Celsius? É a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar. O que é o 100 graus Celsius? É a temperatura de ebulição. Ou seja, a escala Celsius não tem nada a ver com agitação. Tem nada. Ela compara. Não é que ela não tem nada a ver, eu falei uma bosta agora. Ela não relaciona valor com agitação. Porque, por exemplo, se você tem uma coisa, qualquer tipo de material, a 0 graus, quer dizer que a agitação daquelas moléculas é igual à agitação do gelo, não é? A 0 graus Celsius. Se você tem uma coisa a 100 graus Celsius, quer dizer que as moléculas estão se agitando com a mesma agitação da água em ebulição. Então, ela tem a ver com agitação, mas ela compara a agitação de alguma coisa com a agitação da água. Tá bem? Aqui pra gente essa escala não serve, tá bom? E aí vamos lembrar. Lembrar. Eu não sei se todo mundo lembra, então vamos colocar aqui. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 270 aí.
3. Tá bom? A gente precisa dessa informação eventualmente para fazer contas. Temperatura em Kelvin. Por que que eu estou dando essa informação, na verdade? Primeiro, porque eu não sei se todo mundo lembra. E segundo, porque em vários exercícios, o enunciado ele vai te dar temperaturas em Celsius, mas você vai ter que usar em Kelvin nas fórmulas. Então, por isso, a gente precisa desses valores. Tá bom? Então, resumindo, estudar um gás significa estudar, conhecer volume, pressão e temperatura. A partir do momento que você sabe o volume de um gás, a pressão de um gás e a temperatura do gás, você sabe como é esse gás, tá? O volume tem a ver com o espaço que ele ocupa, a pressão tem a ver com as colisões das moléculas com o recipiente e a temperatura tem a ver com a agitação. Bom? Beleza? Bom, oi. Tá frio? Peraí. Tá frio. É o da frente que tá batendo em você? O de trás? De trás. Agora vai melhorar um pouquinho. Acho que meu relógio tá louco. Que horas são agora? Ah, tá. Não. Nossa, como assim, gente? Ah, eu lembrei. Tá com outro fuso. Tá. Gente, feito esse recorte de coisas mais básicas, vamos para o que interessa. Estudar um gás significa conhecer suas condições, ou seja, pressão, volume e temperatura. Só que a grande chance da história, pelo menos a princípio, é a gente perceber que essas variáveis elas são interdependentes. O que que isso quer dizer? Toda vez que você mexe na temperatura de um gás, eu tenho três variáveis, né? E o nome variável já está explícito, né? Porque elas são coisas que podem mudar. O que a gente percebe quando você faz experiências com gases é que toda vez que você mexe em uma variável, pelo menos outra variável varia. Isso se não variarem as três, né? Por exemplo, se eu aqueço um gás, o que que pode acontecer com ele? Ele pode expandir, se ele tiver, por exemplo, num recipiente de borracha, como esse, ou se ele tiver num recipiente rígido, a pressão aumenta. Então, tipo, se eu mexer na temperatura, alguma outra variável muda. Outro exemplo, se eu pego um balão de borracha e mexo no volume, tipo, aperto o balão,
tipo, diminuo o volume, a tendência é que esse balão exploda, porque eu estou mexendo na pressão. Então, a experiência mostra para a gente que estas variáveis se correlacionam. Então, tecnicamente, eu tenho uma situação de um sistema que tem três variáveis, PVT. E a pressão, o volume e a temperatura vão determinar para a gente o que eu chamo de estado do gás. Só que qual que é o problema, gente? Quando a gente está no ensino médio, a gente não tem ferramenta matemática para estudar uma função de três variáveis. Na verdade, a gente consegue estudar no máximo duas, x, y, né? Tanto é que quando a gente estuda gráfico, sempre eu tenho um gráfico x, y. Então, como que a gente trabalha com um sistema de três variáveis usando uma matemática de duas variáveis? É simples. A gente finge que uma variável não varia. Se você finge que uma variável não varia, você passa a ter uma relação entre quantas variáveis? Só duas. E esta técnica é o que deu resultado naquilo que a gente chama de três leis das transformações dos gases. Lei de Boyle, lei de Charles, lei de Gay-Lussac. Ou, para quem não lembrar, né? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Então, a gente, para estudar as variáveis, o que, que a gente faz? A gente escolhe uma delas e faz com que esta variável não varie e vai para o laboratório. Então, por exemplo, eu quero estudar a relação pressão e volume. Dá um exemplo. Eu quero estudar qual a relação entre pressão e volume de um gás. Então, eu vou para o laboratório, pego um gás, coloco ele no recipiente e deixo a temperatura constante. Deixando a temperatura constante, o que, que eu vou fazer? Eu vou mexer no volume e ver o que acontece na pressão. Aí depois eu quero estudar qual a relação entre pressão e temperatura. Bom, se eu quero estudar a relação de pressão e temperatura, eu deixo o volume constante. E assim eu vou fazer as três leis. Tá? Vamos lembrar um pouquinho sobre isso. São as leis de transformação gasosa. Ah, e aí lembrar só um detalhe, né? O que, que é uma transformação gasosa? Transformação gasosa. Transformar um gás é você provocar no gás um evento tal que pelo menos duas variáveis mudem. Então, transformação gasosa é um evento no qual há mudança das variáveis. Mudança de variáveis. Ah, existem transformações onde uma variável não muda, e aí as outras duas vão mudar, e existem transformações onde todas as variáveis mudam. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então vamos para as famosas. Transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Uma transformação é chamada de isotérmica quando a temperatura do gás não se altera. Você vai fazer algum tipo de evento, mas esse evento não vai provocar nem aquecimento, nem resfriamento do gás. Tá? Vamos imaginar uma situação. Imagina que você tenha um recipiente e esse recipiente ele tem uma tampa que pode se movimentar. Tipo um êmbolo. A gente chama de êmbolo. Assim. Aqui. E lá dentro deste recipiente, a gente tem um sistema gasoso. Você tem um sisteminha lá, com as moléculas bonitinhas lá dentro. Beleza? Tá. Esse sistema, ele tem uma pressão inicial, que eu vou chamar de PI. Ele tem um volume inicial,
VI, e ele tem uma temperatura que eu vou chamar de T. Temperatura eu vou chamar de T, não TI, T. Esse conjunto de informações, pressão, volume e temperatura, é o que a gente vai chamar de estado inicial do gás. Eu não vou mexer na temperatura dele, ou seja, eu não vou aquecer e eu não vou resfriar o gás. Bom, se eu não vou aquecer nem resfriar o gás, eu só tenho duas variáveis para mudar: a pressão e o volume. Tá. Que variável eu vou variar? Você vai fazer uma variação de volume. Variação de volume. Quando a gente fala de variação de volume, estou falando de duas possibilidades. Ou eu posso puxar a tampa para cima, ou eu posso empurrar a tampa para baixo. Então vamos fazer uma compressão. Vamos fazer uma compressão? Eu vou diminuir o volume. Vou diminuir o volume. Ou seja, o que eu vou fazer, na verdade, gente? Eu vou apertar essa tampa, eu vou apertar lá para baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou descer a tampa para cá. Pronto. Aqui. Deu 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Pronto. Agora eu tenho o estado final. Estado final. Eu tenho uma pressão final, um volume final, mas a temperatura não. Só que vamos imaginar que eu vá fazer esse processo lentamente. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, dentro desse sistema, um medidor de pressão. Vou fazer um reloginho bem tosco aqui, ó, gente, que é um medidor de pressão. Aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa tampa, apertar ela um pouquinho e medir a pressão. Aí eu vou lá de novo, aperto um pouquinho e meço a pressão. Vou fazer isso várias vezes e vou construir uma tabela de pressão e volume. Eu vou trabalhar com atmosfera e litro, tá? Para não ficar com os números muito grandes, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, e tudo que eu estou contando para vocês, gente, é resultado de experimento, tá? Tudo que eu estou contando aqui é resultado de experimento, só que a gente está fazendo na forma de uma historinha. Vamos imaginar o seguinte: eu tinha no início um volume de 10 litros de gás. Então, o meu recipiente ele tinha 10 litros, tá? E a pressão era 4 atms. Tá aí. Beleza? 10 litros, 4 atm. Beleza. Aí vamos imaginar agora que eu vá diminuir o volume pela metade. Pela metade. Então, o volume vai passar a valer 5 litros. 5 litros. Adivinha o que acontece com a pressão? Quando eu mexi no volume, eu comprimi o volume aqui de 10 para 5 litros, eu dividi o volume pela metade. O volume foi dividido por 2. Quando a gente faz isso num gás ideal, no laboratório, a pressão vai dobrar. Vai dobrar. Vai dobrar.
Se eu pegar o volume de 10 litros e apertar mais o recipiente ainda, a ponto dele ir para 1 litro, de 10 para 1 litro, a pressão aumenta 10 vezes. Essas medidas elas são facilmente feitas em laboratório. Tá aqui. Ou seja, aqui existe claramente uma relação matemática entre pressão e volume. Que relação é essa? Inversamente proporcional. Então, a primeira lei, chamada lei da transformação isotérmica, diz o seguinte: toda vez que um gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, quando a temperatura do gás é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que isso acontece? Né? Tipo, pensando, tentando pensar micro, porque isso é uma coisa meio quase que intuitiva. Ah, se tem menos volume, a pressão aumenta. A gente pode tentar explicar isso de uma forma microscópica. O que acontece é o seguinte: imagina uma molécula de gás fazendo isso aqui, ó, gente. Tum, 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 tum. Ela vai batendo no recipiente. Quando você aperta o recipiente, o que você está fazendo com o espaço interno lá dentro? Você está diminuindo. Tá, mas e o que isso reflete na pressão? Agora a molécula, ela não precisa mais andar tudo isso para bater no recipiente, ó. Ela não precisa andar mais essa distância. Agora ela tem que andar uma distância menor. O que isso quer dizer na prática? Que se ela tem uma distância menor para andar, ela vai bater no recipiente mais vezes por segundo. Ah, professor, eu não posso dizer que quando você diminuiu o volume, você aumentou a velocidade da molécula? Não. Por que que eu não posso falar em aumento de velocidade aqui? Por que que isso é um erro conceitual? Porque você não está mexendo na temperatura. A molécula está com a mesma velocidade. Só que agora, ao invés dela bater, por exemplo, 5 vezes por minuto, ela vai bater 10 vezes por minuto, 20 vezes. Você aumenta a frequência de colisões quando você diminui o espaço lá dentro. Então a molécula bate mais vezes, então a força no recipiente aumenta. Não porque a molécula bate mais forte, não é por isso, mas é porque agora ela bate mais vezes. É basicamente essa a ideia, tá? Eu posso expressar isso de 3 maneiras diferentes. Agora eu vou precisar que vocês lembrem da aula do Eloy. Quando, quando a gente tem duas grandezas que são inversamente proporcionais, tudo bem que uma aumenta, a outra diminui, né? Mas existe uma relação matemática entre elas muito importante. Qual é a relação que duas grandezas inversamente proporcionais guardam entre si? A multiplicação dá sempre o mesmo valor. A multiplicação dá sempre o mesmo valor. Ou seja, eu posso dizer então que a pressão vezes o volume é constante. Constante. Ah, quanto que vale essa constante? Daí depende do gás. Por exemplo, neste sistema, quanto vale a constante de PV? 40. Ó, 40 vezes 4 vezes 10, 8 vezes 5, 40 vezes 1. Então, cada gás vai operar de um jeito. Mas o fato é, PV é constante. Ah, beleza. Mas espera um pouquinho. Se PV é constante, quer dizer então que se eu pegar a pressão inicial e multiplicar pelo volume inicial, o resultado tem que ser igual à pressão final multiplicado pelo volume final.
Isso é a lei da transformação das isotérmicas. PI-VI igual a PF. Na verdade, PI-VI igual a PA igual a PV, PV igual a PV igual a PV igual a PV igual a PV. Tá? Isso é uma fórmula. E eu também posso expressar isso graficamente. 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 P e P. 5, 10. 10, 20, 30, 40. 2, 4, 6, 8, 10. Quando o volume é 10, a pressão é 4. Quando o volume é 10, a pressão é 4. Tá por aqui, ó. Quando o volume é 10, a pressão é 4. Quando o volume é 4, quando o volume é 1, a pressão é 40. Mais ou menos aqui. Então o gráfico ele faz meio que isso, ó. Se você pegar todos os pontos do gráfico e colocar eles no todos os pontos da tabela, nossa, tá difícil, né? Se você pegar todos os pontos da tabela e trouxer para um gráfico, você vai chegar numa curva. Essa curva, gente, ela se chama hipérbole. Não é uma parábola, tá? Isso aqui vai ser muito, 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 muito importante na termodinâmica. Mas muito mesmo. Quando a gente estiver estudando motor a combustão, tá? Hipérbole. Isso é chamado de isoterma. Isoterma. O que que cada ponto dessa curva representa? O que que cada ponto dessa curva representa? Um par PV. Um par PV. Um par PV. Toda vez que o gás muda PV, o ponto muda na curva. Então, por exemplo, no meu caso, o que que eu estou fazendo com o gás? Uma compressão, não é mesmo? Porque ele está indo de um volume maior para um volume menor. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Ó, uma setinha falando que no meu caso, eu estou diminuindo o volume. Eu estou fazendo uma compressão, tá? Poderia ser uma expansão. Claro, não importa muito isso, tá? Deixa eu pegar minha água lá, rapidão. Aqui. Saúde. Segunda transformação. Transformação isométrica. Transformação isométrica. A transformação isométrica, como o próprio nome está dizendo, também pode ser chamada de isovolumétrica, né? Ela vai manter o volume do gás fixo. Ela vai mexer na temperatura, vai ver o que acontece na pressão, mas vai manter o volume fixo. Tá? Então, nesse caso, a gente vai imaginar uma situação tipo um bujãozinho de gás. Tá ligado, bujãozinho de gás? Eu vou pegar um recipiente indeformável. Indeformável. Bom, as paredes do recipiente elas não podem se alargar. Eu vou manter o volume fixo. Então eu vou ter o meu estado inicial. Estado inicial de pressão inicial, volume, não vai ter VI e VF, e temperatura inicial.
E aí eu vou provocar uma mudança de temperatura no meu sistema. Eu não sei se vocês... Bom, deixa eu falar, deixa eu escrever, daí eu falo isso. Variação de temperatura. Variação de temperatura. Aqui eu posso fazer um aquecimento ou um resfriamento. Você pode colocar uma fonte de calor aqui ou retirar calor do sistema, tá? Vamos aumentar a temperatura, vai. Aumento de temperatura. É, o que que a gente percebe ao analisar essas duas leis, tanto a isotérmica como a isométrica? A pressão, ela é uma variável de resposta. Não sei se vocês entendem o que isso quer dizer. Você não varia a pressão do gás diretamente. Você varia alguma coisa e observa o que acontece com a pressão. Aqui vai acontecer exatamente a mesma situação. Eu vou mexer na temperatura. Antes, eu mexi no volume. Desculpa, eu mexi no volume e vi o que acontecia com a pressão. Então, a pressão ela é sempre uma variável de resposta, tá? Tanto na isotérmica como na isométrica. Beleza? Ok. Aí, você tem lá o botijãozinho. Aqui. Bom, se eu aumentei a temperatura, significa que eu aumentei a agitação molecular. Agora sim. O espaço que as moléculas têm para se movimentar é o mesmo, absolutamente o mesmo. Só que agora, como o gás está mais quente, como ele tá com as moléculas estão mais agitadas, você aumenta a quantidade de colisões que essas moléculas fazem no recipiente. Então, em ambas as situações, eu aumento a frequência de colisões, mas por motivos diferentes. No primeiro caso, eu aumentei a frequência de colisão porque eu reduzi o tamanho do recipiente, então as moléculas batem mais vezes porque o recipiente ficou menor, e aqui o recipiente ficou do mesmo tamanho, mas agora as moléculas estão mais rápidas. Eu vou aumentar a temperatura. Então eu tenho uma pressão final, um volume e uma temperatura final. Isso é o estado final. Estado final. Aqui. Beleza. Vamos imaginar isso acontecendo dentro de um laboratório. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu pego o recipiente, vou medir a pressão. Vou colocar aqui o aparelhinho de pressão. Coloca lá o aparelhinho de pressão. Conectado aqui na boca do gás. Pronto. Aí o que eu faço? Eu esquento um pouquinho e meço a pressão. Esquento um pouquinho, meço a pressão. Esquento um pouquinho, meço a pressão. Tá? Vamos lá. Pressão, temperatura. Então vamos imaginar a primeira situação, vai. A pressão era de 2 atms numa temperatura de 200 Kelvin. 2 atm numa temperatura de 200 Kelvin. Ok? Tá. Aí eu vou aumentar a temperatura para 400 Kelvin. Presta atenção aqui, ó. Se eu estou dobrando a temperatura, significa que eu estou dobrando a agitação molecular. O que que a gente vai observar, experimentalmente falando, né? Quando um gás é ideal, que a pressão dobra junto. A pressão dobra junto. Então a temperatura pulou de 200 para 400, a pressão pulou de 2 para 4 atms. Se eu, se eu botar 600 K, comparando com a temperatura inicial, né, 200, eu estou triplicando a temperatura. Ao triplicar a temperatura, a pressão vai junto. Vai junto. Pronto. Então aqui a gente tem a relação
totalmente oposta à primeira, né? Aqui eu vou dizer que a pressão e a temperatura, vou escrever aqui, pressão e temperatura são, opa, não, são diretamente proporcionais. Proporcionais. Posso representar isso de três maneiras diferentes na matemática e graficamente, né? Bom, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Aqui é o contrário, né? Quando eu dobro a temperatura, a pressão dobra. Então significa que se você pegar a temperatura e dividir pela pressão, o resultado dá sempre o mesmo. Pega a temperatura, divide pela pressão, pega pela temperatura, divide pela pressão, pega a temperatura, divide pela pressão. O resultado dá sempre o mesmo. Então aqui eu escrevo assim, ó. P dividido por T é constante. Constante. Tá aí. Consequência imediata disto. Segunda lei. PI sobre TI igual a PF sobre TF. Sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin. Tá? No gráfico, gente, vocês estão cansados de conhecer esse tipo de gráfico. Uma retinha bem marota. Uma retinha bem marota. De pressão. E aí, ó, aquilo que eu estava falando para vocês antes. Como você tem sempre. Como a pressão é sempre a variável de resposta, ou seja, você mexe em alguma coisa e anota a pressão, ela é que te responde, né? Ela vai sempre no eixo Y, tá vendo? Ó? Ela vai sempre no eixo Y. A variável que você controla, a variável que você controla vem no eixo X. Então, no primeiro caso, eu estava controlando o volume, então o volume estava no eixo X. No segundo caso, eu estou controlando a temperatura, estou aquecendo ou resfriando, tá? E aí você tem aqui aquela famosa retinha. Aqui, tá? Pressão, temperatura 200, pressão 2. Temperatura 200, pressão 2. Temperatura 400, pressão 4. E assim vai. Temperatura 600, 600, pressão 6. Então, assim, né? Nos exercícios, você tem que procurar palavras mágicas. Palavras mágicas do que eu estou falando? Isotérmico, isométrico. Eu só posso usar essas fórmulas se o exercício garantir que a transformação é isotérmica, no caso dessa daqui, ou isométrica. Na prática, a gente não usa nenhuma delas, né? Sabe do que eu estou falando. A gente vai falar sobre isso depois. E aí vem a terceira lei. A terceira. A terceira, bom, é o que está faltando, né? Voltando aqui nesse desenho, ó. Eu não consigo estudar três variáveis. Então, na primeira lei, o que que eu fiz? Mantive a temperatura constante e aí estudei PV, só PV. Na segunda, eu mantive o volume constante e aí estudei PT. Agora eu vou manter a pressão constante. Eu vou manter a pressão constante. E aí eu vou estudar volume com temperatura. Isobárica. Transformação isobárica. Isobárica. Hum.
Tem uma quarta transformação que a gente não estuda na química, porque ela não mexe diretamente com as variáveis, que é uma transformação chamada adiabática. Se vocês lembram disso na física, tá? Essa daí eu vou deixar em stand-by para a gente falar sobre isso na termodinâmica. Alguém lembra o que é uma transformação adiabática? O que não acontece na adiabática? Não há troca de calor. Não há troca de calor. Como isso não é tão importante por agora, a gente não vai falar dela agora. Bom, essa daqui eu acho que é a mais difícil de você reproduzir no laboratório, gente. Por quê? Porque assim, para você fazer um experimento com gás, você tem um problema técnico. Eu não, por exemplo, ó, eu vou abrir aqui minha garrafinha. Pronto, tá aqui. Aqui eu tenho água, não tenho? Eu posso garantir que a pressão que está sendo exercida na superfície dessa água aqui, ó, é constante nesse exato momento? Posso, posso. Só que a água está aberta. A água está aberta. E ela está aberta por um motivo, eu sei que ela não vai escapar. A única maneira de você fazer uma experiência onde a pressão do gás seja constante seria você deixar o gás no mesmo lugar. Só que para isso você teria que deixar o gás aberto. Então aqui nós vamos ter que imaginar uma situação onde a gente chegue o mais próximo possível de pressão constante. Na prática, no laboratório. Né? Imagina que nós tivéssemos diante de nós o seguinte dilema: eu preciso fazer um experimento com gás e eu preciso garantir que a pressão desse gás não mude. Garantir que a temperatura não mude é ok. A gente tem como fazer isso no laboratório tranquilamente. Garantir que o volume não mude é o mais fácil. Agora, garantir que a pressão não mude é bem difícil. A gente vai imaginar o seguinte: a gente vai imaginar uma bexiga, um balão, com uma parede extremamente fininha. Uma parede ideal. Uma parede que só tenha um objetivo: manter o gás confinado. Né? Quando a gente pensa num balão desses de festa de aniversário e tal, os balões são feitos de borracha. Então, naturalmente, o que acontece com a borracha quando você vai, por exemplo, expandindo um balão? Ela vai se tornando mais rígida, ela vai ficando mais resistente, até o momento que ela estoura. Então, a gente vai imaginar um recipiente que ele pudesse dilatar e contrair de maneira absolutamente ideal. E ali dentro, eu tenho um gás. Eu tenho um gás. Então, a única função dessa parede é só manter o gás preso ali dentro, tá? E aí eu tenho ele num estado inicial, e nesse estado inicial ele tem uma pressão, a gente poderia dizer o seguinte: a pressão do gás aqui dentro, como esse recipiente é um recipiente ideal, ou seja, ele é uma parede muito fininha, eu posso dizer que a pressão do gás que está aqui dentro é igual à pressão atmosférica, absolutamente igual, tá? Aí ele tem um volume inicial e uma temperatura inicial. E aí, adivinha em quem que eu vou mexer? Bom, eu vou mexer na temperatura. Eu posso aumentar ou diminuir a temperatura. Então, vou fazer uma variação de temperatura. Variação de temperatura. Vamos esquentar de novo. Vamos esquentar. Beleza? Lembra aquilo que eu tinha falado, né? Por que eu preciso ter um balão para confinar o gás? Porque se eu abrir o recipiente, o gás vai embora. Ele simplesmente vai embora. Então, eu tenho que manter esse gás confinado e aí eu vou mexer na temperatura. Tá. Quando eu aqueço o gás, adivinha? Ele dilata. Ele dilata. Ele aumenta o volume. Eu tenho aqui um estado final. Estado
final com a mesma pressão que o inicial, só que volume e temperatura mudados. Tá? Se a gente conseguisse representar isso, se a gente conseguisse observar isso acontecendo num laboratório, a gente iria enxergar um comportamento muito parecido com a temperatura e pressão. Muito parecido. O que eu estou querendo dizer com isso? À medida que você aumenta a temperatura do gás, ele cresce de maneira proporcional. Então, imaginem, por exemplo, a seguinte situação: volume em litros, temperatura em Kelvin. Volume, 10 litros, temperatura 200 K. Opa. Volume, 10 litros, temperatura 200 K. Vou dobrar o volume, desculpa, vou dobrar a temperatura. Vai para 400 K, dobro o volume. Vou triplicar a temperatura, 600 K, triplica o volume. Se o Só um parênteses aqui, porque isso aqui eu acho, das três leis, eu acho a mais absurda. Quando você faz isso com um balão de borracha, isso não acontece, de verdade. Tipo assim, quando você dobra a temperatura, o volume vai aumentar, mas ele não vai chegar a dobrar. Ele vai chegar muito próximo disso, tá? Porque a borracha, como eu disse para vocês, à medida em que ela vai esticando, ela vai se tornando mais dura, mais resistente, tá? Agora, eu consigo aproximar esse valor e perceber que existe, de fato, uma relação proporcional, tá? Então, a relação de pressão, desculpa, de volume com temperatura, ela segue o mesmo padrão matemático da relação pressão-temperatura. Então, aqui eu vou escrever volume por temperatura constante, constante. O que pode ser expresso como VI, TI igual VF, TF. Tá? Vou escrever aqui volume e temperatura. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Deixa eu ver. Tá? E o gráfico, idêntico. Só troca a legenda, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Eu já vou sair da frente aqui. Volume e temperatura. Aqui, ó. Tá aqui. Oi. Então, essa é uma pergunta boa. O que que a gente pode pensar neste caso, né? Porque assim, o que a gente está fazendo aqui é explicando um resultado. Você fala assim, Danilo, mas se ele aumentou a temperatura, as moléculas não estão aumentando a agitação? Então, mas justamente, como que a pressão pode ficar constante? Porque o volume aumenta na mesma proporção. Então, que mais ou menos assim, né? Vamos imaginar uma situação. Aqui você tem uma molécula, uma certa agitação e uma certa frequência de colisões. Quando eu dobrei a temperatura, por exemplo, o volume dobrou. Então, embora a molécula esteja andando mais rápido, ela tem que percorrer um espaço maior para conseguir bater de novo na parede. Então, no final das contas, há uma espécie de compensação. Você dobrou a agitação da partícula, mas também dobrou o quanto ela tem que andar. De tal maneira que, embora ela esteja mais rápida, ela continua com a mesma frequência de colisões na parede do recipiente.
Por isso a pressão acaba não mudando, tá? Beleza? Tranquilo? Ou seja, aqui é uma aplicação bem prática, né, de grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcional, tá? Qual é o probleminha já para encerrar a discussão? Do ponto de vista prático, você tem três fórmulas para usar, certo? PU, PI, VI igual a PF, VF. Se o gás estiver sofrendo uma transformação isotérmica, você tem PI sobre TI, PF sobre TF, se a transformação for isométrica, e VI-TI, VF-TF, se ela for isobárica. Essas três expressões ou fórmulas, elas são expressões especificamente para transformações dessa natureza. Ou seja, se alguma coisa é constante, a gente pode pegar essas três equações e juntá-las e criar uma expressão geral. Geral. Deixa eu ver aqui. Isso. Só a gente fechar com isso aqui já está suficiente. E por isso que eu falei, para quem lembra desse assunto, né, gente? Eu falei agora há pouco, falei, olha, a gente na prática, a gente não vai decorar essas três fórmulas. Na verdade, essas três fórmulas, elas foram criadas para que a gente chegasse numa generalização. Essa generalização, gente, de transformação, eu chamo de equação geral. Equação geral das transformações. Se a equação se chama geral, gente, é porque ela contempla tudo isso e mais um pouco. Ou seja, ela vale para esses casos, que são transformações especiais, mas vale para o caso que mais aparece, que é quando um gás sofre uma transformação onde tudo muda. Por exemplo, quando a gente for estudar lá motor a combustão, por exemplo, o gás vai sofrer um tipo de transformação onde vai mudar o volume, vai mudar a temperatura, vai mudar a pressão. Tá? A equação geral das transformações é aquela famosa PI, VI, TI é igual a PF, VF, TF. O famoso Piviti Pavotola. Tá? Se você olhar para esta equação, você vai enxergar aquelas três ali. Só você fazer uma forcinha aqui que você vai perceber. Por exemplo, ó, como fica isso se TI for igual a TF? Se TI for igual a TF, você não cancela? Olha lá, isotérmico, isotérmico. Como fica isso se PI igual a PF? Fica a segunda. PI, TI, PF. Não, o contrário, né? A terceira. Quando a pressão inicial for igual à final, você tem a terceira fórmula. Como fica a equação geral se VI igual a VF? Fica com a segunda. Tá? Então, no fundo, aquilo, ou melhor, isto é uma generalização daquilo ali. Então, sugiro que vocês memorizem só essa, se já não memorizaram, né? Porque essa coisa é bem tranquila de trabalhar. E só não esquece, tá? Na semana que vem a gente vai fazer exercício. Temperatura sempre em Kelvin, tá? Beleza? Só uma outra coisa, eu vou deixar um gancho para a aula que vem. Só um gancho. O gancho é o seguinte. Vou escrever aqui gancho. O gancho é o seguinte. Se PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF, significa que PV sobre T é igual a uma constante.
E na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre esta constante. E daqui a gente vai chegar na equação de Clapeyron, tá? O Clapeyron, ele pegou aquelas três leis, generalizou e falou sobre essa constante, tá bom? Beleza? Então é isso. Chega. Daqui a pouco a gente volta, né? Hoje é lançamento, hein? Hoje é lançamento. Vou lançar vocês da janela.